Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. A paz do Senhor Jesus, aqueles que nos ouvem pela internet, que ouvirão esta mensagem no futuro. Que Deus possa esclarecer nossos corações. Como estamos de pé? Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Nós vamos começar já apresentando nosso texto base, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos começar no verso 3. E nós vamos até o verso 20. Já está na tela, se você quiser acompanhar pela tela. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e o outro 60, e o outro 100. Vamos adiante na leitura do verso 8. Nós passaremos então ao verso 15. Aliás, o verso 14, perdão, meu irmão. Verso 14, isso. Jesus então está explicando a parábola. E ele, reunido mais intimamente com os discípulos, eles perguntaram para ele o que aquelas coisas significavam, e ele diz: o que semeia a palavra, a partir do verso 14, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais são aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com prazer, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. E depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém. Tome seu assento dando glória a Deus. Glória a Deus, Ele é grande, Ele é digno. Nenhum de nós fez algo que justifique a bondade dEle por nós, mas Ele nos amou. Ele simplesmente nos amou, apesar de quem nós somos, apesar do que nós somos, apesar de como nós somos. Ele nos amou e semeou sua palavra em nós. E nós vamos falar sobre isso de um modo um pouco mais analítico. Eu perguntei para o pastor, tenho esse hábito, pastor, o senhor sugere algum tema para a gente fazer a abordagem? E o pastor simplesmente falou: filho, dá uma palavra que dê ânimo à igreja, que dê esperança. Traz uma palavra que dê esperança à igreja. E imediatamente em meu coração, eu viajei nas memórias até muitos anos atrás, quando lá no estado do Ceará, o meu avô me chamou e falou assim: filho, este ano vai ter inverno, que lá não é todo ano. E eu vou dar para você um pedaço de terra para você plantar feijão. E eu fiquei muito animado com aquilo, eu não tinha sequer
uma picareta, não tinha nada. E arrumei uma enxadinha velha e sabia como que se fazia o plantio naquele tempo, tudo manual. E fui ao lar. Meu avô passou, falou, olha, desse pau branco aqui, uma árvore que tem lá, até tal limite é seu. Para você plantar, você vai produzir o seu feijão. E eu, muito faceiro, imitei meu avô e comecei a ferir a terra com aquela enxadinha velha, mas era velhinha mesmo, que não tinha mais o formato quadrado de enxada, já era arredondadinha assim, parecia uma bolinha. E eu estou naquela lida, e de repente, e saiu faísca do chão. E era uma pedra. E eu continuo mais um pouco, dei com os pés no monte de urtiga. E aí percebi que ser agricultor não é lá tão fácil como eu, naqueles 16 anos de idade, esperava. E o Senhor me levou nestas memórias, e destas memórias veio ao meu coração. A minha palavra fala disso. A minha palavra fala disso na parábola do semeador. E a mente, quando é conduzida pelo Espírito Santo, você simplesmente deixa o Espírito falar com você, e as coisas vão sendo aprofundadas, e depois que o Espírito fala, você vai confirmar nas pesquisas, e aquilo que você soube pelo Espírito Santo simplesmente é o que a ciência confirma. Foi isso que eu fiz para trazer esta palavra para nós. O semeador saiu a semear. Nós encontramos aqui nesta cena bíblica um Cristo simples, talvez observando o seu redor, as terras ali onde o limite da sua vista alcançava, as multidões diante dele, ele assentado num barco. Quem sabe tivesse até alguém ali nos arredores, algumas centenas de metros daquela praia, semeando alguma coisa. E ele usa um exemplo que as pessoas compreendiam perfeitamente, porque conheciam a agricultura, a semeadura, para explicar como, porquê e quais as dificuldades que nós temos para receber o Evangelho e quando recebemos o Evangelho. E quando Jesus fala desta maneira, ele pega esta ilustração com base naquilo que as pessoas faziam. Ele usa um recurso, uma didática fantástica, porque nada é mais fácil para nós de ser aprendido do que aquilo que tem relacionamento com nossas experiências. Se você der um exemplo para um mecânico da bondade de Deus a respeito do uso de ferramentas, ele vai entender perfeitamente. Estava no Mato Grosso do Sul, tinha um casal já de idade, um amigo nosso evangelizando este casal. E esse amigo nosso, uma pessoa muito simples. E ele, com a alma fervendo, ele queria que aquele casal compreendesse a necessidade de Cristo. Ia na casa deles de tardezinha, tomava café. E um dia ele disse, o Espírito Santo encheu meu coração. Eu perguntei para ele, com o que o senhor trabalhou a vida inteira? Ele falou, fui peão de fazenda, a vida toda. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar e falou assim, olha, pois o reino dos céus é como se fosse uma grande fazenda, e Jesus é o patrão. Ah, mas nessa fazenda tem tudo. Tem agricultura, tem pecuária, tem bicho de todo jeito. Tem a casa para você ficar, mas é uma casa, olha, que não tem um descascadinho na parede. E ele começou a explicar aquilo, e ele disse, depois os olhos daquele homem brilhavam. E ele ficava ansioso. E no final da conversa ele disse, como é que eu faço para entrar nessa fazenda de Deus? Ele falou, aceita Jesus como teu Salvador. E o casal dobrou os joelhos e aceitou Jesus. Então, Jesus faz isso. Ele usa de experiências que nós podemos compreender a partir da nossa própria vida, para que o Evangelho entre profundamente e nos diga exatamente o que ele precisa, o que ele deseja nos dizer. É isso que esse texto fala. Analise comigo. Quando você semeia, e Jesus usa um trabalho manual, usa-se um saco chamado embornal, ou bornal. É uma sacola, a tiracolo. Você coloca a semente toda ali, você mede por litros,
E conforme a litragem, a medida, você já sabe o tanto de terra que você vai semear. Quem é mais antigo, trabalhou na agricultura, sabe bem disso. E você tem que, primeiramente, escolher a semente. Você não pode plantar qualquer semente. Da safra passada teve coisa que não prestou. Teve espiga, teve vagem, que a semente saiu com caruncho. Saiu pequena. A primeira coisa que o semeador faz é selecionar as sementes. O Paraná é muito chique, muito rico. Aqui tem até curso de selecionador de soja. Já vi um rapaz que fez esse curso. E ele analisa, olha, essa semente aqui, essa aqui. E no final ele tira somente aquelas que são excelentes e determina que aquelas ali estão certificadas para serem semeadas. Assim se faz com o café, se faz com o milho e assim por diante. Quando Jesus aplica este exemplo prático para aquelas pessoas e que chega até nós hoje, Ele está primeiramente nos dizendo que a palavra de Deus, ela não é semeada em nós por um acaso, do jeito que deu. Houve uma escolha. Houve uma seleção. Além de escolher a semente, o semeador também escolhe a terra onde ela será semeada. Não é em todo lugar que você pode plantar arroz. Não é em todo lugar que você pode plantar milho ou feijão, ou determinada semente. Precisa levar aquela semente até o lugar onde ela estará apropriada, onde ela vai receber o que precisa receber para semear. Com tudo isso, eu tenho certeza de que quem era agricultor naquela época, quando ouviu Jesus falar assim, ficou como aquele homem lá no Mato Grosso do Sul. Ele estava falando sobre coisas que ele entendia, ele ligou, prestou atenção. Isso aí eu entendo. Então, esta semente não é à toa. O semeador saiu com semente selecionada e ele não saiu para qualquer lugar. Ele foi semear onde ele determinou que a semente poderia, tinha chance e deveria crescer, germinar, crescer e dar fruto. E no texto, quando começamos a leitura, parece que aconteceu um acidente. Alguém pode dizer, quem sabe o embornal do semeador estava furado, tinha um buraquinho lá, ele não viu, as sementes foram caindo na beira do caminho, foi um acidente. Tem crente que pensa assim. Foi um acidente comigo. Não era nem para eu estar aqui. Não sei se foi de Deus mesmo ou se não foi. Aí você já começa a ver a palavra falar com você. Não sei se Deus usou mesmo aquela pessoa ou não usou. Será que aquele sonho que está no meu coração, parece que eu assisti um filme, parece que eu vivi a cena real, será que foi? Deus não faz nada por acaso nem por acidente na vida de ninguém. O semeador sai a semear. Semente escolhida, caminho determinado, objetivo definido. E algumas sementes caem em um lugar onde Cristo ilustra como a beira do caminho. Mais adiante ele vai dizer, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aqui nós temos a primeira problemática que Jesus quer nos apresentar quando nós temos a palavra de Deus semeada em nós. Onde é que nós estamos? Isso é para sacudir o nosso coração, irmãos. O coral acabou de cantar, coisa linda, mas parabéns, meu irmão. Meu Deus, você está preparado para subir? Você já pensou nisso, irmão? Onde é que você está? Eita, maravilha. A beira do caminho é apenas próximo, mas não é no caminho. A Bíblia nos diz bem claramente, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e o maligno não lhe toca. Mas aquele que está à beira do caminho, Satanás pode vir.
É o que nós acabamos de ler na explicação a partir do verso 15, do verso 14. Satanás pode vir. Jesus usa a ilustração de aves do céu que vieram. Depois ele diz, olha, estes aí à beira do caminho são aqueles que tiveram a palavra semeada, mas Satanás veio rapidamente e roubou deles a palavra, afastou a palavra deles. Alguém diz, o problema foi o inimigo. Mas a Bíblia está nos dizendo que o problema é o lugar. O problema é a posição. Paulo vai falar disso duramente. Ele diz de pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao conhecimento de Cristo. Parece que não entra, parece que não nasce. Pastor Márcio hoje compartilhando conosco, sem revelar a conversa, viu, pastor Márcio, na escola dominical, pastor falando de um determinado aconselhamento onde a pessoa disse, mas eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, pastor, mas você tem que mudar. Não, mas eu sou assim mesmo. É a pessoa que parece o símbolo que é retine. O lugar. À beira do caminho, o inimigo vem e rouba. Esses não se convertem. Eles passam, às vezes, anos na igreja. Às vezes, a vida inteira na igreja. Mas passe perto e dê um esbarrãozinho, pise no pé para você ver sem querer. Alguém deu uma buzinada no trânsito. Se Cristo realmente entra, eu nem ia falar disso, irmãos. O foco são os outros dois. O solo pedregoso e o que está no meio dos espinhos. Mas Deus sabe, a mensagem é dirigida por Ele. Se Cristo realmente entrou na sua vida, meu irmão, ouvinte, que nos acompanha pelas mídias, tem que ter diferença em você. E se não está tendo diferença em você, me desculpe ser sincero, Jesus ainda não entrou em você. Você ainda não permitiu. Sabe por quê, irmãos? Hoje a gente está ouvindo um monte de pessoas que apresentam um evangelho fofinho. Sabe aquelas bolinhas de algodão que se compra na farmácia? E a pessoa usa para fazer limpeza, usa para fazer curativo, para a higiene das mãos. Aquelas bolinhas, aqueles floquinhos de algodão. É um evangelho assim que não pode dizer coisas que deixam as pessoas constrangidas. Não, a verdade muitas vezes ela nos constrange, ela nos salva, porque nos constrange. O próprio amor de Cristo, Ele nos constrange, Ele nos deixa com vergonha. Quando você tem Cristo em você e você comete um erro, você olha para Jesus, você dobra seu joelho em oração e você fica morrendo de vergonha, porque se diz, Jesus, o Senhor não merece isso, eu estou envergonhado do que eu fiz, do que eu sou, do que eu pensei, do que eu disse. Então, nosso primeiro apelo, a partir desta palavra é, saia da beira do caminho, se esta é a sua posição. Porque o diabo vai roubar você. Ele vai tirar de você aquilo que você recebe pela palavra e vai levar para longe de você. Ele vai te desconectar da palavra de Deus. A palavra não vai se tornar uma realidade em tua vida. E você não muda. Dói, né? Está doendo aqui também, pode ter certeza. Sara viu, hoje estava chorando na casa antes de vir para cá. Porque você vê a palavra e você diz, meu Deus. Vamos adiante. O semeador continua caminhando. E aí ele lança a sua terra num solo. E a palavra utilizada em Mateus, em Marcos e em Lucas, ela tem um sentido um pouco amplo. Às vezes ela parece ser uma pedra, às vezes um solo pedregoso, às vezes um solo com pedras enterradas nele. Mas o fato que não muda em qualquer das traduções, a partir dos originais em grego, é que
a semente, a segunda cena aqui de lançamento da semente, nos mostra a semente encontrando um solo onde existem muitas pedras. E existem tantas pedras que o solo é raso. Estou eu lá. Eu não vi a pedra. Eu queria plantar, lá se planta 4 grãos de milho. Eu queria plantar 4 grãos de milho ali. Eu dei a enxadada, mas com força. Amassou a enxada, doeu minha mão, saiu faísca, tomei um susto. E eu descobri que tinha uma pedrona, grandona, enterrada. E eu não vi. E às vezes, o Evangelho de Cristo encontra essas pedras em nosso coração. Fui lá na geologia. O que são pedras? O que é que os geólogos dizem sobre pedras? E achei uma definição muito legal. As pedras, elas são aglomerados de minerais estéreis. Minerais estéreis. Tem até não sei se tem algum geólogo nos ouvindo, os geólogos gostam de falar rocha, e a pedra apenas um mineral puro, mas me perdoe, como leigo, vamos usar apenas a palavra pedra. As pedras são tipos de solo totalmente estéril. Fui um pouco mais profundamente na pesquisa, como as pedras são formadas. E olha que interessante, há 2 principais processos para formar uma pedra, uma rocha: altíssima temperatura e altíssima pressão. São os principais. Existem outros processos, mas os principais processos que formam pedras é alta temperatura e alta pressão. Fui mais a fundo. Qual é o efeito da temperatura no solo que ela provoca essa modificação? O solo vira uma pedra. Qual é o efeito da pressão no solo que provoca isso? E o solo que era solo solto, ele se torna agora uma pedra. E a resposta da ciência é assim: a alta temperatura e a elevada pressão produzem mudanças na estrutura bioquímica do solo e fazem com que morra tudo aquilo que é vivo, a parte bio, e fica só a estrutura química, e essa estrutura química se cristaliza e formam os minerais estéreis. Parece complicado, né? Mas vamos botar para o nosso coração. Jesus pega isso, ele sendo o Senhor de tudo, ele diz assim: eu vou explicar para esse povo. Vai chegar lá na Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, no ano de 2025, esta mensagem. Eu vou explicar para eles, a partir de pedras, que existe um certo tipo, um especial tipo de dificuldade para o Evangelho ser recebido, aceito e produzir. O solo cheio de pedras representa aqueles que têm seus corações de tal maneira em uma determinada situação, que eles passaram por determinados processos de vida, processos em suas vidas, que criaram áreas estéreis em seu coração. Essas áreas estéreis tomaram conta de quase tudo, ficou só um pouquinho de terra fértil, e quando a pessoa recebe o Evangelho, a semente logo brota, porque a pessoa recebe com alegria, a semente sai, a primeira folhinha, a segunda, a terceira, ela brota, ela começa a germinar, começa a apontar para o céu, fica verdinho, parece que a coisa vai ficar muito bonita, parece que o futuro é bom, mas de repente aparece o sol, aparece uma intempérie qualquer, aparece uma dificuldade da vida, e aquela sementinha que nasceu, que agora é um brotinho, que está ali começando a tomar forma, ela precisa ter enraizamento profundo, mas quando ela tenta se enraizar profundamente na terra, ela toca em algo que é estéril, e dali ela não consegue passar. E a Bíblia diz que ela
murcha, seca e morre. Você está entendendo? Quais as pedras tem no seu coração? Quais foram os processos de altíssima temperatura que você passou na sua vida, meu irmão? Derreteu o que você tinha de vivo, queimou, endureceu. Quais foram as altíssimas pressões que você sofreu? Te amassou. Você não tinha para onde ir, não tinha para onde escapar. A sua estrutura foi modificada, você também endureceu. A vida naquela área específica onde você foi pressionado, a vida foi expulsa dali, aquilo ficou estéril. Hoje, quando o evangelho toca ali, ele não consegue penetrar, porque aquela pedra ainda está no teu coração. Ah, pastor, é tão bom o evangelho fofinho. A gente sai da igreja feliz, Jesus me ama, glória a Deus, eu vou para o céu. Não, vamos resolver os B.O. Vamos resolver os problemas, irmãos. E somos nós que temos que resolver segundo a palavra de Deus. Eu estou recebendo, eu tenho alegria em receber a palavra. Oh glória, quando a semente do evangelho toca em mim, rapidamente ela nasce, eu tenho alegria, eu tenho boa vontade, eu tenho prazer. Mas eu não aguento um vento mais quente. Eu não sei por que eu não consigo. Eu preciso estar recebendo semente de novo. Paulo também fala sobre isso. Tem que alimentar com leitinho, tem que alimentar com comida de neném, porque se der alimento sólido, a pessoa não resiste. Calma que tem solução. A cena continua. Tem mais. O Senhor vai passando, o semeador vai passando, que é o próprio Deus. E ele também lança a sua semente, mas a semente cai numa terra que está cheia de espinhos. Lembra da urtiga? Está o Natanaelzinho lá. E dei com o pé, mas meu Deus, quem teve a experiência sabe como dói, quem não teve, eu espero que você não tenha. Arde, queima. A urtiga é uma pequena folha, parece a folha do morango. O formato dela é um pouquinho maior. E ela não tem espinhos lenhosos. Não é aquele espinho duro. O espinho dela é um talinho oco, e esse talinho está cheio de veneno altamente irritante. E quando se encosta, a pele humana encosta naquela folha, esses espinhos que são muito finos, eles penetram e se quebram e derramam aquele veneno na pele e causa a chamada urticária, causa dor, causa coceira. É um negócio terrível. Mas tem também outras configurações de espinhos. Aí fui eu para a botânica pesquisar, negócio chique, rapaz. Jesus, o Criador de tudo, aquele por cuja palavra todas as coisas foram criadas, ele resolveu explicar o Evangelho para nós a partir de espinhos. As dificuldades do Evangelho a partir de espinhos, porque nós conhecemos espinhos. E fui para a botânica. Aí descobri que existem vários tipos de espinhos. Tem aqueles que é o espinho clássico, aquele que é duro, parece uma agulhinha que te machuca. Mas tem os espinhos que são espinhos, mas ele não machuca ninguém. Ele só ejeta durante a noite ou em determinadas estações do ano, ele ejeta uma secreção, essa secreção se vaporiza no ar e causa o mesmo efeito
que é falado aqui na palavra, existem outras espécies de espinhos que ele nasce ali, ele começa a se projetar e ele parece inofensivo, ele fica isoladinho, mas por dentro do chão ele espalha suas raízes na horizontal e as suas raízes secretam no solo substâncias que são tóxicas para outras plantas, e as plantas ou não nascem ali, mas aquelas que conseguirem nascer pela espécie, porque são fortes, elas só nascem, começam a brotar, mas não conseguem se desenvolver. E Jesus está nos dizendo que a semente dele, a palavra de Deus é lançada em corações que muitas vezes estão cheios de espinhos. Meu Deus! Mas pastor, Jesus é um agricultor bom. Meu Deus. Ele não vai jogar semente no lugar que tem espinho. Ele vai, irmão. Sabe por quê? Porque ele é Senhor. E sabe por quê? Porque não é por causa dele que surgiram cardos e abrolhos na terra. São os espinhos. Foi por causa do pecado do homem. Quando Adão e Eva pecaram, a sentença do Pai foi: por causa do que vocês fizeram, a terra produzirá cardos e abrolhos, e você comerá o seu pão do suor do seu rosto. Vai ser difícil. O evangelho semeado em corações, onde existem espinhos, é aquele evangelho que encontra corações que já têm uma história. Ao longo do tempo daquela vida, em algum momento, aquilo que não era para ter sido semeado ali, foi semeado e nasceu e cresceu. E veja o que a ciência nos diz, a botânica nos diz isso, que quando essa natureza, quando a coisa é espinho, ele não se contenta em apenas ocupar espaço, o espinheiro também se preocupa em impedir o crescimento de outras plantas. Jesus está nos falando disso. Ela foi lançada entre espinhos e cresceu, só que ele diz: mas os espinheiros cresceram junto e sufocaram aquela planta. Não mataram ela não, mas ela não deu fruto. Dá para imaginar a cena dentro do coração humano? Dá para imaginar o evangelho sendo lançado? A pessoa recebe o evangelho. A pessoa: glória a Deus, aqui só tinha espinho, agora tem a semente de Deus aqui, agora tem evangelho. Olha, está nascendo o evangelho, nasceu o evangelho. Veja bem, o evangelho começou a crescer, e aí fica naquela expectativa, e o fruto simplesmente não vem, porque os espinhos sufocam. Aí nós seguimos a cena e Jesus diz: mas tem uma semente que caiu em boa terra. Essa terra é boa. A sementinha bateu ali, ela começou os processos biológicos, químicos. De repente ela despontou para fora a primeira folhinha, o primeiro raminho, e ela começa a crescer, e ela segue naturalmente o seu tempo. E ela começa a frutificar, e uma frutifica a 30, outra frutifica a 60, e outra frutifica a 100. Então você vê que tem esperança, que é possível. E nós vemos aqui como se fosse uma escadinha. Primeiro nós temos aqueles em que a semente é semeada e o inimigo rouba e não acontece nada, a semente não nasce. Em seguida nós temos aqueles que estão entre pedregais, ou que tem pedregais em seu coração. A semente é semeada, ela brota, mas em seguida ela morre, porque ela é frágil, ela não consegue ter raiz. Numa terceira cena nós temos aqueles que recebem a semente brota, mas ali também tem espinhos, e enquanto a semente cresce, os espinhos crescem junto com ela. E ela cresce, ela aparece, mas ela não produz fruto, porque ela é sufocada pelas
as toxinas que são lançadas ali pelos espinhos. E por fim nós temos aquela boa terra, lançou, nasceu, e esse aqui deu 30, esse aqui deu 60, esse aqui deu 100. Que maravilha! De tudo isso que estamos falando, Jesus está nos chamando a uma contemplação, a uma introspecção real. É quando você olha para dentro de você mesmo, no Evangelho, e você analisa onde você está, que tipo de terra é o seu coração, e por que certas coisas não estão acontecendo, ou começam a acontecer e depois morrem, ou até acontece, mas na hora de colher o resultado não vem, e você olha para o lado e você vê o outro dando 30, 60 e 100, e você de mãos vazias. Isso não é evangelho de prosperidade, é evangelho de santidade a Deus. Quando filtramos esse texto, nós vemos aqui dois problemas graves que existem no coração daqueles que recebem a semente e conseguem permanecer com a semente. Eu vou deixar para o lado aqueles que receberam a semente, mas estão fora do caminho, e a semente é roubada deles. Vamos observar aqueles que recebem a semente nasce neles, mas acontecem problemas, e desses problemas nós temos dois: o primeiro, pedras; o segundo, espinhos. Pedras formadas das pressões violentas da vida. E agora eu estou contextualizando para dentro da nossa existência, humanizando a mensagem. As pressões violentas da vida, que só não mataram a gente por causa da misericórdia de Deus. E você sabe muito bem do que eu estou falando, sem eu conhecer sua vida, assim como eu sei o que essa palavra também está dizendo para a minha vida. Quantas vezes eu olho para minha esposa e falo assim: Sara, eu não sei como é que nós sobrevivemos. Talvez você já tenha dito isso. Pedras formadas por tempos onde parecia que tinha um incêndio em todo lado, parecia que você estava sendo derretido. E depois que o incêndio passou, depois que a pressão foi aliviada, você percebe que você não é mais a mesma, você não é mais o mesmo, algo em você parece que morreu. E é disso que Jesus está falando. E Ele está nos alertando muito claramente que se estas coisas estiverem em nossos corações, estas coisas prejudicarão o propósito do Evangelho que nós já recebemos. Pedras e espinhos. Jesus diz que as pedras, na hora que Ele vai explicar, são as aflições do mundo, são as perseguições. E Ele diz que os espinhos são os cuidados deste mundo, o amor ao mundo, o amor ao pecado, amor às ambições. Que não é só a ambição você tem que ter. Você precisa ter ambição, senão você morre. Mas é o amor, a pessoa se apaixona por aquele objetivo, e ela fica disposta a fazer qualquer coisa, inclusive pecar, trapacear, inclusive ir contra a vontade de Deus, porque ela está apaixonada por aquele objetivo. E a palavra está nos dizendo que estas coisas não impedem a palavra de crescer em você, não. Vai crescer. Mas ou a palavra em você vai ficar fraquinha. Você não vai aguentar um solzinho quente no lombo, que você já vai morrer, murchar e morrer. Ou você até aguenta, mas todo o seu esforço para crescer é prejudicado pelas toxinas dos espinheiros que estão no seu coração, e você não consegue ter fruto. Não é terrível? Mas fica mais terrível ainda. Vamos dar uma viajada para outra cena bíblica, onde Jesus fala de um homem
que vivia regaladamente, muito rico. Este homem comia na hora que ele queria e ele comia o que ele queria. E na porta da sua casa havia um outro homem leproso, numa situação miserável, aguardando talvez que alguém viesse jogar o lixo fora para ele se alimentar. Jesus vai além, que a situação daquele homem era tão miserável que quem lambia as feridas, quem curava, quem tratava as feridas dele eram os cães vinham e lambiam as feridas daquele homem. E um dia, Jesus diz, aquele homem morreu, aquele homem rico morreu e foi sepultado. A Bíblia usa essa palavra, desceu. Mas diz, e morreu também Lázaro, o mendigo, e vieram os anjos, e o tomaram, e o levaram até um lugar que Jesus estaciona esse lugar na cultura judaica como o seio de Abraão. E a cena muda, e Jesus apresenta, e de repente aquele homem que era rico, ele se vê num lugar cheio de fogo, sofrendo. E ele levanta seus olhos e ele vê ao longe o lugar onde Lázaro estava, em paz. E Abraão também estava ali. Esse lugar é chamado de seio de Abraão. E ele, no seu desespero, ele diz, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e toque na minha língua, porque tenho muita sede, eu estou atormentado nesta chama. Deixa a cena aqui onde está. E imagine que coisa cruel é você perceber que você recebeu a mesma coisa, mas por causa das pedras que tinha no seu coração, aquilo que você recebeu não pôde permanecer, ou por causa dos espinhos que você tinha em seu coração, aquilo que você recebeu de Deus não pôde frutificar. E lá na eternidade o coral cantou, lá na eternidade, no momento em que você for chamado para subir, você perceber que você não pode, porque você não tem o que apresentar lá em cima. Pedras e espinhos. Você sabe o que estão fazendo hoje, irmãos? Igreja de Jesus, ouvintes. Os espinhos estão sendo enfeitados. As pedras estão sendo decoradas. Está sendo disfarçado de, entre aspas, obras de arte. Deixe isso aqui, isso é a expressão da sua interpretação, é a sua cognição. É como você enxerga o mundo, você tem direito de enxergar o mundo e pronto. É assim do jeito que você enxerga e acabou-se. Pode deixar aí, você tem direito de ficar com essa rocha enterrada no seu coração, porque afinal só você sabe o que você passou, a pressão que foi, a dor que foi. Então você tem direito sim de endurecer o seu coração para você se proteger. Mentira! Mentira! O Evangelho, quando ele toca no coração de um homem, é o tema da nossa lição, da nossa revista de escola dominical. Ele precisa ter um encontro com a vontade deste homem para que ele produza resultado. Jesus diz muito claramente aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, olha só, negue a si mesmo, depois tome a sua cruz, aí depois me segue. Então tudo começa com a vontade. Ah, pastor Natanael, o senhor está falando isso porque sua vida é muito fácil, né? Eu não consigo me chegar no caminho, pastor, porque, olha, eu estou dando graças a Deus, eu já estou aqui pertinho para estar escutando alguma coisa, mas ficar assim no caminho mesmo, no caminho certinho, não dá, minha vida não encaixa. Isso é mentira do mundo para você. Eu espero que aqui não tenha ninguém nesta condição.
Mas existem cristãos, pastor, falo isso com cuidado, e o senhor sabe. Existem cristãos, a pessoa crê em Cristo. Eu vou usar cristão só no sentido daquilo que a pessoa crê, tá? A pessoa se diz cristão, ela crê em Cristo, mas ela não consegue andar nas pisadas de Cristo, porque ela acha que as pisadas de Cristo, que carregar a cruz, negar a si mesmo, é muita coisa para ela, é muita exigência. Tem disposições de coração que a pessoa acha que Jesus tem que querer ela do jeito que ela é. Amém, você está certo, Jesus te quer do jeito que você é. Mas no momento em que você aceita Ele, você tem que se parecer com Ele, abandonar o jeito que você é e se tornar uma nova criatura. Mudança. Você não está à beira do caminho por uma consequência, uma profusão de acontecimentos na sua vida que te posicionaram dessa maneira e você não pode se alinhar. Não! Ainda está dentro do nosso domínio, dentro do nosso poder, da nossa capacidade de decisão, tomar o passo que nos ajusta com a vontade de Deus. E aí sim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e o maligno não lhe toca. Mas temos os problemas, pastor, e as pedras e os espinhos. Jesus é maravilhoso demais. Ele diz que, em sua palavra, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, pedra angular, pedra de esquina. Quando os construtores da antiguidade iam levantar um edifício, a primeira providência que era tomada era escolher uma pedra, pastor Márcio, sem nenhuma trinca, sem rachaduras, sem deformidades, sem mistura de diversos materiais, uma pedra o mais pura possível, o mais homogênea possível. Aquela pedra era rigorosamente talhada pelos artesãos, e naquela pedra, conforme os seus ângulos, o construtor anotava quais eram as medidas, para onde que ia aquele lado, para onde que ia aquele outro lado, qual a pedra que deveria ser encontrada lá na outra esquina, e desta forma a construção toda se ajustava, nada ficava desproporcional. Cristo apresenta a si mesmo como a pedra que deve ocupar o nosso coração. Hoje nós ouvimos isso também na escola. Você sabe qual é o segredo para arrancar a pedra do seu coração, filho? Você sabe qual é o segredo para arrancar o efeito daquela pressão esmagadora que fez você ser uma pessoa hoje diferente do que você gostaria de ser? Qual é o segredo para curar o seu coração? Qual é o tratamento para aquela alta temperatura que destruiu você? Desista dela. Por Cristo. Você quer? Quero, pastor, eu quero. Quem que não quer ser um crente fiel? Só se for louco. Todo mundo. Se você passar para alguém que está numa calçada agora, você quer ser um crente em Jesus, fiel, uma pessoa assim que Deus olha para você e diz assim: olha, meu filho, ó, mas eu tenho orgulho desse ali, viu? Esse é bom, é fiel. Todo mundo vai querer. Ótimo. Agora tem um detalhe: negue a si mesmo. Você sabe por que os corações ficam com pedras? Porque as pessoas se apaixonam pelas pedras que possuem. A pessoa se apaixona por aquela dureza, se apaixona pela consequência. Olha só como eu fiquei depois que eu passei aquela provação, veja só, eu endureci. A pessoa se apaixona por aquilo e não quer soltar. E Jesus vem e diz assim: olha, filho, esteja preparado. Se você tomar uma bofetada do lado, ofereça o outro lado para bater também. Se quiser tomar sua capa, dê para ele. Dê a túnica também. Se quiser fazer você caminhar uma distância, vá com ele o dobro. Esteja disposto. Sabe por quê?
Porque assim, você estará dizendo para você mesmo que não é mais você quem vive, mas de fato Cristo quem vive em você. É desistir da pedra. É dizer, olha, eu sou assim, está aqui em mim, mas eu não vou agir assim por causa de Cristo, que entrou e sobrepujou todo o meu coração. Pastor, e os espinhos, pastor? Ah, pastor, plantaram tanta coisa ruim em mim. Me machucaram, me magoaram, pastor. Tem áreas no meu coração que eu não permito que ninguém encoste. Se a pessoa encostar, eu já vou machucar a pessoa, porque está cheio de espinho, pastor. É tanto espinho que até o evangelho, quando é pregado, e o evangelho vai tocar naquela área, eu digo, aí não pode. Eu tenho dificuldade para aceitar o que a palavra de Deus diz como verdade. Eu acho que é só para o Lázaro, porque ele passou a vida sofrendo, agora ele está no seio de Abraão. Eu acho que é só para o pastor, eu acho que é só para aquele irmão, que eu julgo mais santo, mais santa do que eu. Mas para mim não, porque eu tenho muito espinho, eu passei por isso, por aquilo. Talvez você também esteja apaixonado pelos espinhos que nasceram no seu coração. Talvez ele tenha te envenenado ou esteja te envenenando, impedindo de crescer em você aquilo que é o evangelho foi plantado em você para produzir. Como é que eu resolvo isso, pastor? Você já prestou bem atenção na cena da cruz? Você está lembrado do que ele usou na cabeça? Os espinhos, que era para você, que era para mim, não foi à toa, irmãos. Ele levou. Estava comentando disso hoje com minha esposa, ela falou assim, olha só, é por isso que o Senhor olha para o céu e disse, Senhor Deus, por que o Senhor me abandonou? E ela dizia, eu entendo, é porque Ele pegou tudo. Ele mesmo se transformou numa pedra. Ele mesmo tomou em sua cabeça a coroa de espinhos. E Ele levou tudo. E naquele momento ele se tornou indigno do Senhor olhar para Ele, porque Deus é santo. É Jesus, irmãos. Deixa eu te falar um negócio muito legal. Ainda aconteceu mais, eu cuidando daquela roça, depois que o feijão cresceu. Eu estava fazendo uma capina e quando eu puxei um monte de mato para cima do meu pé, eu fui picado por um escorpião, a maior dor que eu já senti na vida. Mas mesmo assim, cada vez que eu ia ali, eu olhava, eu dizia assim, puxa vida, aqui tem urtiga, ou melhor, aqui tinha urtiga. Aqui tinha pedra, porque agora cresceu, não estou mais vendo nenhuma, cresceu, produziu. Onde Cristo entra, Ele não quer saber o que tem, ou o que deixa de ter. É Ele e não você, que dá a carga necessária, o nutriente necessário, para que você possa produzir 30%, 60%, 100%, é Ele. Sabe o que Jesus queria nos mostrar aqui? Conversão. O texto não está falando de uma pessoa especial que tem no seu coração uma terra boa. Olha que pessoa maravilhosa, se essa pessoa ouvir o evangelho, com certeza essa pessoa vai produzir amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito. Não, com certeza vai produzir. Esse aí, ó, é top. Aí você sabe pela sua experiência de vida, né, pastor? Quanto mais é perdoado. Jesus fala disso. Quanto mais se perdoa, mais Ele ama. Aqueles que estavam perdidos para o mundo, aqueles que segundo o mundo não eram nada, são esses que Deus simplesmente foi lá e fez produzir. Dia desse viu o pastor dar um testemunho aqui.
Nosso administrador veio lá do Amapá, né, pastor? Nunca tinha pensado, eu vou ser presidente de uma associação médica, um conselho de medicina. Está lá, me permita falar assim, caboquinho lá do Amapá. Olha o que Deus fez. E aí você olha a sua história, olha o que Deus já fez com você. Sabe qual é o desafio? O desafio é apenas lidar com as pedras. E apenas lidar com os espinhos. Sabe como é que meu avô resolveu o problema dos espinhos? E das pedras? Ele falou assim, meu filho, quando você vê uma pedra, você não vai plantar em cima dela, porque não vai nascer. Mas você planta ao redor, que o que nascer vai cobrir ela. Ela vai servir de apoio para você colher o seu feijão depois. E os espinhos, vô, taca fogo neles. Queima, espinho não se mexe, espinho não se corta. Do jeito que ele está, você taca fogo neles. Quem quiser vir após mim, você quer? É a sua vontade. Um dia eu estava pregando para uma pessoa lá no quartel. E a pessoa, mas Deus não faz, Deus, eu estou esperando. Eu falei, filho, você está esperando que Deus mande um anjo com um palitozinho, gravata de garçom, aquele fraque, né, muito chique, com uma bandeja, entregar para você o que você precisa? Ou você quer tomar as atitudes que você sabe que precisa tomar, porque Deus já falou contigo? Eu quero tomar as atitudes. Então tome as atitudes, meu filho. 2 semanas atrás ele chegou lá no meu local de trabalho e falou assim, eu queria compartilhar uma coisa para o senhor. Eu não sou ninguém, mas Deus me deu um sonho de eu pregando para uma pessoa, falando sobre a Bíblia. E aí eu fui conversar com a pessoa ia se matar. E a pessoa disse que não vai mais se matar, porque eu falei alguma coisa da Bíblia para ela. Então é você querer. Sabe? O pessoal fala muito, saia da inércia. Não, meu filho, saia do lugar que você está e entre no lugar em que Deus quer que você esteja. Pastor, que lugar é esse? Você sabe em seu coração, porque tanta palavra fala contigo, como o Espírito Santo te ensina. Substitua as pedras por Cristo. Queime os espinhos. Não brinque com toxina. Aí você vai conseguir frutificar, vai nascer aquilo que você está precisando que nasça. Aí, meus queridos, você verá produzido em sua vida 30%, 60%, 100% daquilo que Deus plantou em você. Fiquemos de pé. Por favor, fiquemos de pé. Eu vou fazer só uma parte do apelo e devolver ao nosso pastor. Eu quero saber se tem alguém aqui, é só uma parte do apelo, tem alguém aqui que Satanás tem roubado de você aquilo que você tem recebido do Evangelho. Se tiver alguém aqui assim, eu convido você a vir à frente, não porque eu seja especial ou coisa assim, mas para que a igreja do Senhor Jesus, e a igreja é especial, para que a igreja ore por você. Aquela pessoa que tem sido roubada, quem sabe você está aí na sua casa, no seu computador, no seu celular, e você tem pensado, puxa vida, essa palavra está falando comigo. As coisas em mim não nascem. Cada vez que eu acho que vai dar certo, não dá certo, não acontece. Você está aqui, neste templo, você quer uma oração, você quer declarar uma nova vida em Cristo, vem à frente. Amém. Meu pastor.